agradecer também ao pastor Eloy, que nós viemos para cumprir um compromisso e está sendo bom cumprir esse compromisso, né? É um compromisso entre aspas, né? Porque o companheirismo com a noiva de Cristo é algo maravilhoso que alegra nosso coração e de maneira nenhuma podemos dizer que isso é um compromisso ou uma obrigação. Porque eu estou tendo mais felicidade e mais prazer aqui, viajando com o meu irmão. Já levou a gente para vários lugares, como ele disse. Nós realmente temos passado por situações que nunca passamos, umas difíceis, outras alegres, mas tudo tem sido bom para nós. Amém? Nunca tinha passado dentro de uma tempestade. Esses trovões assim, os raios, essa chuva forte, lá não tem muito. Às vezes cai uma chuva lá forte, dá um raio, mas lá em cima. E aqui a gente estava quase que dentro e aquela claridade. A minha esposa até um pouco apreensiva, mas foi bom porque ela exercitou a fé que estava no seu coração, né? Orou bastante e a tempestade se acalmou. Logo no posto foi uma coisa sobrenatural, né, pastor? A gente parou no posto e foi abastecer. Quando saiu do posto, aí parece que não tinha mais, sumiu toda a tempestade, né? E ali a gente conseguiu chegar na igreja, tivemos o culto. Também tive uma batalha com as abelhas, né? Perto do pastor Eloy. Nunca tinha passado também. Então, está sendo uma experiência maravilhosa para mim, para a minha família. Tivemos visitando Gramado, como ele nos levou hoje. Também lá o cemitério foi muito bom, gostei também. Tudo está sendo maravilhoso, digo com sinceridade, né, irmãos? Deus estando no comando, a gente só tem a agradecer a Ele por tudo, né? E eu disse a ele, o senhor é meu chefe, o que o senhor fizer, a gente está com o senhor aqui, né? Então, é um amigo meu, eu digo que é de longas datas, porque o convite que ele fez para eu vir aqui faz 6 anos. Depois de 6 anos eu vim cumprir a palavra que eu tinha falado, né? Como nós, como cristãos, temos que ser a imagem e semelhança do nosso Pai. E tudo que Ele promete, Ele cumpre, né? Jesus cumpre todos os seus compromissos. Então, nós devemos ser assim também. Pedir a Deus para ser dessa forma, né? E Ele sempre nos ajuda, porque foi Ele que me ajudou a poder chegar aqui e estar com essa pessoa preciosa, esse irmão amado. E eu creio que vocês também, que são dirigidos por ele como ovelha e ele como seu pastor. Eu disse a ele quando eu cheguei, irmão, tenho 2 palavras para o senhor, além de fé e revelação, que é generosidade e alegria. É o que eu vejo no senhor, que é muito bondoso e muita alegria. A gente só vê ele sorrindo e brincando, eu também gosto de brincar assim também. Pronto, aí juntou, a gente os dois deu certinho, né? Graças a Deus. Eu creio que ele é um servo abençoado do Senhor. E vocês orem pelo seu pastor. Esteja sempre lado a lado com ele, porque ele é um que tem crido nesse profeta e nessa mensagem. E com certeza sempre vai querer dar o melhor para vocês dessa mensagem. Amém? Orem para que Deus o ajude e o abençoe. Então, vamos nos colocar de pé. Aqui está a minha esposa Priscila, a irmã Isabel, que é a primogênita, a irmã Esther, e ali está a pequenininha, que é a Elma, né? Creio que vocês já conheceram ela. E o pastor Eloy, já que me deixa mais nervoso ainda, não é fácil, irmão, estar no púlpito. É uma coisa que a gente não se acostuma. E é bom que a gente não se acostume, o profeta disse. Não tem como a gente se acostumar. Cada culto a gente começa a tremer, a suar, pedindo a Deus para falar, porque a gente vai falar para águias. Pessoas que... sim, como fosse sempre a primeira vez. E para completar, ele me chamou para cantar, que até para tossir eu sou desafinado. Aí ele me chamou para cantar, eu já fiquei mais nervoso ainda, né? Mas aquele no que eu estou confiando, eu creio que ele foi o primeiro a chegar aqui. Amém? Ele é quem unge os lábios do pregador, como também ele unge o ouvido daqueles que irão ouvir. Amém? Ele faz tudo. Sem ele, nada podemos fazer. E nós estamos confiando nele, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11. O versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, graças te damos, meu Deus, por este momento em que nos encontramos aqui na tua presença, Pai, para louvar o teu santo nome, como os irmãos têm louvado, Pai, cada um de nós louvando a ti. E o que nós esperamos, Pai, é que o Senhor receba com alegria os nossos louvores, que o Senhor realmente sinta-se honrado, Pai, por nós, porque toda a nossa vida, todo o nosso fôlego, toda a energia, tudo que há em nós, Pai, queremos dedicar em adoração a ti, queremos glorificar o teu santo nome, Pai, que a nossa vida, meu Deus, o nosso viver, no nosso trabalho, na escola, aonde estivermos, Pai, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, Pai. Tudo rendemos nas tuas mãos santas e para, meu Deus, fazer isso, meu Deus, vencer este mundo e testificar de ti, precisamos de fé, Pai. Que o Senhor derrame fé em nossos corações através da tua palavra nesta noite. Nós te amamos, Senhor, e queremos, Senhor, ser mais do que vencedores. E só contigo podemos fazer isso, Pai. Vem, Senhor, unge os lábios do teu indigno servo, Pai. Fala, Senhor, a tua palavra nessa noite. Unge os ouvidos e o coração dos irmãos que vai ouvir, Pai. Que haja, meu Deus, uma terra boa em seus corações, para que esta semente gloriosa que vem de ti, Pai, possa repousar sobre cada coração. E assim possa, Pai, também nascer, crescer, amadurecer e dar frutos para glorificar o teu nome. Tudo entregamos nas tuas mãos santas e confiamos em ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos estas coisas para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, nós precisamos crer verdadeiramente em Deus, ou ter a fé perfeita em Deus, para que nós possamos alcançar dele as bênçãos, as necessidades, tudo que precisamos, nós só podemos alcançar de Deus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos crer que ele existe. E só há uma maneira que Deus se apresenta nessa terra para que a gente possa crer nele, e é através da sua palavra. A palavra é a expressão de Deus sobre a terra, e a única maneira de nós vermos a Deus e crermos em Deus é quando aquela palavra que ele prometeu para aquele dia em que nós estamos vivendo, quando aquela palavra se torna realidade diante dos nossos olhos, então ali nós estamos vendo o próprio Deus. Amém? Deus é a sua palavra. E ele tem palavras prometidas para cada tempo, para cada geração. Muitas vezes nós, como homem, é normal isso acontecer, nós sempre pensamos que Deus agiu lá no passado e que Deus vai agir lá no futuro. Até parece que quando nós nascemos aqui na terra ou vivemos sobre ela, parece que Deus foi tirar uma soneca ou foi cochilar ou viajou para outro lugar distante, outro universo e está parado no nosso tempo. Mas não é dessa forma, irmãos, porque Deus sempre está trabalhando. E em cada tempo ele tem uma promessa gloriosa para os seus filhos.
os seus filhos nunca ficam sem a bênção de Deus. E a bênção de Deus vem através da sua palavra. A palavra prometida para aquele dia. Quando nós conseguimos encontrar esta promessa e ver que Deus cumpre aquela palavra, porque Ele sempre é fiel nas suas promessas. Ele nunca falha. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E quando a gente vê aquela palavra falada, viva diante dos nossos olhos, aquilo dá uma certeza, uma fé tão grande, e com aquela fé nós podemos vencer e ser abençoados. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E temos que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, Deus prometeu para a sua noiva, do tempo do fim, que enviaria a revelação da palavra. A revelação da palavra, ou a pregação da palavra que Ele prometeu, é o veículo por onde a fé vem. Porque até a fé é um dom gratuito de Deus. Sem Deus, irmãos, realmente nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Porque Ele é poderoso, Ele é curador, Ele é sustentador, Ele é o tudo que nós necessitamos. E Ele sempre tem isso pronto para nos dar. O irmão Brana disse que Deus está mais interessado em nos abençoar, mais interessado em nos dar do seu Espírito, do que nós mesmos de receber. Então, se começa a acontecer alguns problemas na nossa vida, então nós com certeza devemos procurar o problema em nós mesmos, porque em Deus não é. Deus é perfeito, Deus é poderoso, Deus é curador. E Deus quer abençoar os seus filhos. Mas para isso também precisamos de fé. E a fé vem de Deus. Amém? E como Ele dá essa fé? Através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra verdadeira no canal correto de Deus. E para a sua noiva, o canal de Deus é a mensagem da hora. Amém? Esta é a pregação da palavra que trará a fé verdadeira no coração da sua noiva. Aqui nessa mensagem, irmãos, está a fé, até mesmo para você ser arrebatado desta terra. Quantos creem que a promessa de Deus de ser arrebatado da terra é para você? Você crê nisso? Que você é parte dessa noiva? E se você buscar nessa mensagem, você vai encontrar muita fé, porque toda a fé que Deus enviou para a sua noiva está aqui dentro dessa mensagem. E por isso que temos que ler, por isso que temos que escutar a mensagem do profeta, para que aquilo vá gerando fé em nossos corações. Por isso que os servos de Deus sempre vai apontar a você esta mensagem. Um verdadeiro servo de Deus não alega ter uma revelação por si próprio. Há muitos que estão fazendo isso, se colocando no lugar até mesmo do profeta de Deus. Mas um servo do Senhor, que se humilha à vontade de Deus, sempre vai apontar para a noiva a mensagem do profeta. Porque é nessa mensagem que está o que você precisa. Você não precisa de nada do homem dessa terra, nem de teólogo, nem mesmo de pastores ou bispos, ou seja lá o que for. O que você precisa está aqui, nesta mensagem. E um verdadeiro servo de Deus vai apontar sempre isso para você. Por isso, ore, agradeça a Deus pelo pastor que Ele tem dado a vocês, porque Ele tem permanecido com essa mensagem. Amém? Isso dá uma segurança, dá um conforto para nós, quando nós sabemos que o nosso pastor ama a mensagem do profeta e não tem nenhuma mensagem, ele tem a mensagem do profeta para nos dar. Amém? Isso deveria alegrar muito nossos corações. Então veja, precisamos da fé para vencer. Ter essa fé perfeita. Amém? O diabo ele é responsável por colocar dúvidas. A dúvida combate contra a fé. Enquanto você tiver dúvida, você não pode vencer.
você não pode receber as bênçãos de Deus. Para que você receba as bênçãos de Deus e vença, você tem que ter fé. O diabo sempre vai tentar colocar dúvidas, mas o Espírito Santo vem para te dar fé. Amém? Através da sua palavra. A palavra que ele prometeu para aquele dia. O dia em que nós estamos vivendo. Há promessas gloriosas de Deus que ele prometeu para esse tempo. E se nós encontrarmos ela, e se nós vermos que esta promessa se torna viva, isso vai nos dar a fé verdadeira. Isso vai nos fazer vencer. Veja, na Mensagem das Eras, na página 5, eu vou começar a ler aqui algumas das promessas que Deus tem para a sua noiva. Amém? Veja bem, agora recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, ou tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Amém? Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevalecemos sobre ela. Amém? A revelação espiritual, irmãos, ela é de suma importância para a nossa vida. Porque a revelação espiritual é aquela que é dada diretamente por Deus para o seu coração. Não foi carne nem sangue que tu revelou, Pedro, mas o Pai que está no céu. Então, essa revelação espiritual é a base para construir a verdadeira igreja noiva do Senhor. E essa revelação não está sobre homem algum sobre essa terra, a não ser no Espírito Santo. E o Espírito Santo só fala no canal correto que ele ordenou. E para esta era, para essa noiva, o único canal que Deus ordenou para trazer esta revelação foi o profeta William Marion Branham. Ele é a boca de Deus para trazer a voz de Deus e a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é uma semente, irmãos. E essa semente tem que encontrar um ventre espiritual virgem para produzir Deus nessa terra. Esse ventre espiritual virgem seria a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, os eleitos jamais serão enganados por esse espírito anticristo. Porque ela não aceita outra semente de outro homem. Se não é a semente de Deus que veio pelo profeta William Branham, ela diz isso está errado. Talvez eu não saiba explicar muito isso, mas eu sei que isso está errado. O meu ventre espiritual não vai aceitar a palavra de homem algum. Ela vai aceitar somente a palavra de Deus, através do seu profeta. Amém? Então, quando a igreja descobrir revelação, é fé. Quantos sabem disso? O irmão Branham explica isso. Ele diz, fé e revelação é a mesma coisa. Revelação é fé. Fé é revelação. Isso ele explica bem na mensagem O Arrebatamento. Então, essa revelação, essa fé que a noiva terá,
ou que a noiva, ela tem que saber quem ela é. Amém? Eu quero contar dois pequenos testemunhos. Certa vez, um rapaz pobre estava num país distante e ele queria voltar para casa, mas não tinha condições, e ele foi pedir uma ajuda. Pediu uma ajuda a um homem rico lá da cidade, e o homem rico se comoveu com a história dele e comprou-lhe uma passagem de navio. E esse navio ia passar quase uma semana navegando até chegar na terra onde ele iria. E o homem rico deu essa passagem na mão dele, ele tomou a passagem, embarcou no navio e foi lá no cantinho, lá no porão, lá, escuro, frio, e ficou lá, encolhido, com aquela passagem na mão, e foi passando um dia, 2 dias, e ele com fome, e lá no frio, e já estava quase a perecer. De repente chegou um cidadão, ou o capitão do navio, e viu ele naquela condição, e disse: você está fazendo o que aí? Não, é que eu consegui uma passagem, e eu vim ficar aqui nesse cantinho aqui, até que eu chegue em casa e tal. E o homem disse: me dê aqui a sua passagem. Então, quando aquele homem pegou a passagem dele, viu que a passagem dele estava paga para ele ir na primeira classe, no melhor quarto que tivesse, e comer todas as comidas que ele pudesse. Estava tudo pago na mão dele, irmãos. Mas ele estava a perecer porque ele desconhecia o que ele tinha nas suas mãos. Oh, irmãos, quando nós pensamos no presente que Deus nos mandou nessa era, enviou um profeta com uma mensagem poderosa. Essa mensagem é poderosa. Nessa mensagem está o Espírito de Deus, a coluna de fogo. Quando nós pensamos que os filhos de Deus estão com essa mensagem em suas mãos, está com essa mensagem em sua casa, está com o MP3, ou seja, o que for, para ouvir essa mensagem, para te dar fé para vencer, e muitas vezes o diabo te castigando, fazendo isso e aquilo, e você com poder nas mãos para acabar com aquela situação. Oh, que Deus nos ajude para nós reconhecermos quem nós somos. Quando essa igreja tiver a verdadeira revelação de quem ela é, o diabo ficará longe disso. Ela será um exército invencível para vencer. Outra vez estava um cidadão, uma criança estava no circo, e lá estava um elefante, grandão, uma corrente bem fininha em seu pé, e o elefante lá balançava assim a perna, e lá no seu cantinho parado, amarrado com uma corrente bem fina. Então estava lá o criador do elefante, ou o dono do circo, e aquela criança perguntou a ele, disse: moço, por que aquele elefante ali, ele não é tão grande, tão forte? E como que aquela correntinha tão fina está prendendo ele? Como é que pode ser isso? Eu não entendo. O homem disse: meu filho, é o seguinte, aquele elefante, quando chegou aqui, ele era bem pequenininho. Ele não tinha tanta força. Então amarramos aquela corrente no pé dele e ele passou quase 1 ano tentando fugir, nada, e só feria a perna e nunca conseguiu fugir daquilo. Nunca conseguiu se soltar daquilo. E agora ele foi crescendo, ele se acostumou tanto a estar preso naquela correntinha. Hoje ele tem força de quebrar a corrente, derrubar o circo, sair daqui, fugir, ele tem essa força. Mas o problema é que ele não sabe, ele se acostumou tanto a ficar preso. Oh, irmãos, muitas vezes o diabo começa a prender você naquilo, talvez você está preso aquilo há tantos anos, e aquilo outro, e ele diz: você não pode sair daí, você tem que viver assim, você tem que sofrer, você tem que viver doente, você tem que viver com um relacionamento errado em casa, você tem que sofrer com tudo isso. É mentira do diabo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você pode viver a vida que Deus tem para você corretamente. Solte-se dessa corrente, porque essa mensagem traz o poder que você precisa para isso. Quebre esta corrente, irmãos. Busque na mensagem a fé de quem você é. Amém? Deixa eu ler aqui algo para vocês. A fé perfeita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que o Espírito Santo quer te dar fé nessa noite? Ele quer mostrar
quem você é. Quem ele disse que você é. Amém? Veja bem, vamos ver aqui a fé perfeita. 66. Diz assim. Agora note, São João. Quero dizer 1 João 3:21. Olha, se nosso coração não nos repreende, então confiança temos em Deus. Amém? Ou se o nosso coração não nos condena, né? Nós temos muita tradução da Bíblia que diz não nos condena. Mas eu estou lendo aqui da mensagem. Irmão Brana diz em espanhol. Se o nosso coração não nos repreende, então temos confiança em Deus. Ou temos fé em Deus. Amém? Se o nosso coração está livre, irmãos, e a gente pode chegar na presença dEle, fechar os nossos olhos, orar a Ele, sabendo que Ele é o nosso Pai poderoso, que Ele nos predestinou para vencer, se não há nenhum empecilho, nenhum bloqueio, tenha certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Se o nosso coração não nos condena, então confiança temos em Deus. 67 diz o profeta, porém, enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. Assim que, veja, você automaticamente saberá que está errado. Nisso você automaticamente se identifica como pecador, ao saber que está errado. Irmãos, enquanto a gente se identifica como um pecador que está fazendo coisa errada, a gente tem medo até de chegar na presença de Deus. Porque está fazendo aquilo, você vai orar, não encontra aquela atmosfera, não encontra aquela coisa necessária para entrar em contato com o Criador. O irmão Brando disse, enquanto você faz coisa errada, automaticamente você vai se sentir como um pecador e errado diante de Deus. Porém, quando seu coração não lhe condena, e você sabe que é um crente, e que não tem impedimento entre você e Deus, você pode pedir o que deseja, com a certeza que será concedido, porque é a palavra que tem sido dada a você, como foi com aqueles discípulos. Amém? Então precisamos de um coração sem condenação, para termos a fé perfeita e pedir o que quiser a Deus, e Ele concederá. Mas o diabo, que é o inimigo das nossas almas, é que vai criar o bloqueio para isso. Como ele vai fazer isso? Ele começa a colocar as tentações, os pecados que tão de perto nos rodeiam, tantas coisas, e começa a dizer no nosso ouvido, você é tão falho, você é isso, você é aquilo. Irmãos, o diabo, ele é isso, ele é investidor, ele investe em palavras mentirosas para que você acredite naquilo, baixe a cabeça, fique escravizado por ele. Mas o Espírito Santo não, ele quer te dizer nessa noite que ele derramou o seu sangue para você ser perdoado. Não importa o que você tenha feito, se você errou, levante-se. Jesus Cristo tem o sangue poderoso para te perdoar. Ele quem fez isso por nós. Aponte isso para Satanás. Quando ele vier dizer que você é pecador e que tem que viver nesse pecado, diga mentira, Satanás. Jesus Cristo já me libertou. Não deixe ele criar bloqueio em sua mente. Ele começa a criar bloqueio na sua vida. Se você vive esse tipo de vida, fazendo coisas erradas, pare. Você não precisa viver errando. Jesus já nos libertou de tudo. Creia nisso. Peça o perdão a Ele. Se há algo que está em seu coração, algo secreto, que Ele te mostra no teu coração, que você tem que parar, diga para Ele hoje. Hoje, Satanás, é a última vez que eu faço isso. Eu creio nessa mensagem, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o meu Salvador, eu creio que o sangue dEle me limpa, me purifica de todo o pecado. Pare hoje. Hoje é o dia de você vencer. Pare de fazer essas coisas, porque você vai ter confiança em Deus. E Deus vai derramar as bênçãos. Irmãos, muitas vezes a gente amarra a mão de Deus, entre aspas, nós amarramos a mão de Deus para nos dar a bênção. Sabe de que forma nós amarramos?
quando a gente começa a fazer coisas erradas e sair do caminho da palavra de Deus. Sair da palavra, Deus não pode nos abençoar. Você já pensou, você fazendo as coisas erradas e Deus lhe abençoando, você vai terminar em quê? Nós, como homens, não fazemos isso com nossos filhos. Se fazemos, então estamos com algum problema. Os filhos fazendo a coisa errada e você dando presentinho, dando isso, e ele continua errado. Ah, papai me dá tudo, então eu vou errar, eu não vou consertar nada. Mas Deus não faz assim. Deus quer o melhor para nós. E quando a mão de Deus está presa, a culpa é nossa, que muitas vezes saímos em alguma coisa da palavra. Mas temos que voltar para a linha da palavra, para a linha da bênção de Deus, porque Ele quer te abençoar, irmãos. Ele quer, você é filho e filha de Deus. O seu pai é rico, ele tem tudo e ele quer te abençoar. Volte para o caminho correto, entre na linha da bênção de Deus e você vai ver Ele derramar as bênçãos do céu. Não deixe o diabo te prender nessas coisinhas desse mundo. Você não tem que viver mais com as coisas desse mundo. Você tem algo muito melhor, muito mais glorioso que esta palavra. Mas aí vem o outro lado. Nessa parte que Satanás traz para tentar fracassar a nós, mas também ele vem tentar trazer a dúvida pelo outro lado. Através de dogmas, pensamentos humanos, denominações, grupos, cada um dizendo uma coisa, isso começa a causar uma confusão na nossa mente. Um diz uma coisa, outro diz outra, tantas vozes nesse mundo, dizendo isso e aquilo, isso perturba a nossa fé perfeita, tentando colocar dúvidas, será que é esse ou é esse? Ou será que é aquele grupo? Ou será que é aquele pastor? Ou será que é tudo aquilo? Tudo isso é mentira do Satanás. Porque só tem uma voz que Deus enviou para a sua noiva. É a voz de Deus pelo profeta dessa era. Você só tem que ler estas mensagens, irmãos. Ouvir o que está aqui, o que Deus falou. Isso vai trazer a fé que você precisa. As demais coisas, tudo é confusão do homem, é Satanás. Muitas vezes usando até homens bons. Homens que estão ali com boas intenções. Mas a sua fé, o que você precisa está na mensagem da hora. Nesse profeta que Deus enviou para a sua noiva, para trazer a mensagem da hora. Veja, e cada um diz, você tem que ser assembleano, você tem que ser católico, você tem que ser espírita, você tem que ser batista, você tem que ser do grupo tal da mensagem, se você não vir para aqui para esse grupo, você não é da noiva. Veja, cada um dizendo uma coisa, mas vamos ler o que diz o profeta, o que é que você tem que ser? Vocês querem ouvir o que o profeta diz? Veja bem, 68. Agora, a única coisa que você tem que fazer então, é ter fé no que você é. Tenha fé no que a palavra disse que você é. E Jesus teve fé na palavra de Deus, que dizia o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi nos Salmos e os profetas e todos eles acerca dele? Eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Amém? Eu sou essa árvore da vida no jardim do Éden. Eu sou todas essas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia com essa fé perfeita que ele era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, agora eu em mim mesmo nada posso fazer, senão o que a minha fé em Deus. E Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, se manifesta, porquanto você é um crente. Vê? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Amém? Então veja, irmãos, quando Jesus queria saber como a vida dele devia se conduzir, o que ele devia fazer, como ele devia caminhar, onde ele deveria estar, aonde foi que ele olhou? Nas palavras dos profetas. Você entende isso? Jesus era a palavra manifestada, feita carne, a palavra de Deus que saiu na boca dos profetas. Amém?
Quando Deus prometeu para esta era, ele prometeu em Malaquias 4 que enviaria o profeta Elias. Ele prometeu em 17:11, eis que Elias virá primeiro. Ele prometeu em Apocalipse 10 que o anjo do Senhor, o 7º anjo, revelaria todos esses segredos. Então, quando o irmão Branham queria saber o que ele era, ele olhou aonde? Na palavra dos profetas. Quando o irmão Branham viu isso na Bíblia, disse, esse sou eu. Como aquela história do Joãozinho. Ele chegou na casa daquela mulher, ou da sua tia, ele nunca tinha visto um espelho. Nunca tinha visto um espelho. O seu pai tinha um pequeno espelho na árvore que penteava o cabelo ou fazia barba, e ele era pequenininho, não sabia nem o que era aquilo. Um dia ele foi na casa da sua tia, e quando ele foi passando correndo, tinha uma porta daquela que tem um espelho grande assim, de cima a baixo. E de repente ele olhou-se no espelho pela primeira vez. Ele olhou para aquele espelho e balançou a cabeça para lá e para cá, e pulou, e ele ficou uma alegria tão grande no seu coração, porque ele descobriu algo. Ele disse, esse sou eu, eu me vi no espelho. Ó, irmãos, você tem um espelho aqui para olhar para ele. Se você quer saber quem você é, olhe no espelho da palavra que Deus falou para esse dia. Porque o irmão Branham foi o cumprimento da palavra dos profetas. Mas ele falou a palavra do que a noiva seria nesta era. E aqui é o espelho onde você pode se olhar. Não esses espelhos quebrados de homens cheios de ideias na cabeça, de pensamentos, trazendo o povo a uma divisão total. O Espírito Santo quer unir a sua noiva com a palavra, para que ela suba no arrebatamento. Esse espelho é o espelho de Deus. O espelho de Deus é esta mensagem somente, irmãos. E se você quer saber, porque aqui disse o único que você tem que fazer, é saber quem... Deixa eu ler novamente. O único que você tem que fazer, então, é ter fé no que você é. Amém? Eu vou ler aqui algumas coisas que está falando de você. Você crê nisso? Quando o irmão Branham estava pregando lá, que a palavra saía da boca dele, que aquela voz saía da boca dele, ele estava falando de alguém. Ele estava falando da palavra que é Cristo. Ele estava falando aonde Cristo estaria. Cristo está exatamente no lugar que ele disse que estaria. Quando ele foi entrar lá em Jerusalém, ele entrou exatamente da maneira que a palavra disse que ele entraria. Amontado no jumento. Quando aquelas pessoas, poucas pessoas, viram aquela cena, enquanto a multidão, a cidade e os religiosos, os fariseus, os saduceus, disseram, o que é isso? Quem é esse homem? Aquele pouquinho de gente que olhou e disse, glória a Deus nas alturas, hosana! Isto é a palavra do profeta Zacarias que disse, o teu Senhor entrará montado no jumentinho. Ó, irmãos, quando a gente consegue ver a palavra viva de Deus, isso alegra nosso coração. Isso dá força, isso dá fé, isso faz você se firmar e nada poderá mover você disso aí. Amém? Então, o irmão Branham foi uma palavra falada da boca de Malaquias, do próprio Jesus em Apocalipse. Mas quando ele estava aqui, ele trouxe a voz de Deus. Amém? Ninguém mais pode trazer essa voz de Deus. Ele trouxe essa voz de Deus. Ele falou de algo que aconteceria. E quando esse algo acontece, isso está vindicando mais ainda que esse profeta é verdadeiro. Amém? Sabe quem tornou Isaías verdadeiro? Foi a Virgem Maria. Porque quando o anjo veio a ela, disse, há uma palavra que o profeta de Deus proclamou a respeito do nascimento, que nasceria de uma virgem. E ela se prontificou e disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, Senhor. Amém? A palavra que saiu da boca do profeta, ela se cumpriria na vida dessa virgem noiva para o fim do tempo. Ela seria a palavra viva, epístolas escritas por Deus, vista dos homens, irmãos. A sua vida aqui na terra representa a palavra viva de Deus que saiu da boca desse profeta.
Ele quem trouxe revelação. Ninguém mais trouxe essa revelação. Foi o profeta de Deus. E eu vou ler aqui algumas coisas dessa revelação para você. Veja. Cristo, mistério de Deus revelado. No parágrafo 374. Vamos ler aqui. Ou 371. Veja, saiba, Cristo é o mistério de Deus revelado. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Deus e homem têm se tornado um. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? O ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Ó, que coisa! Como as pessoas podem duvidar disso? Onde uma vez, parcialmente, Moisés o tinha parcialmente, Davi o tinha. Ó, que coisa! Porém aqui ele está manifestado na plenitude, a própria deidade estando sobre a terra. Deus em sua plenitude para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias, que ele prometeu para os últimos dias. Está vendo o que foi? Ouça agora. Você está... Agora somente se belisque um pouquinho agora. Está vendo? Observe. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Amém? Quando o anjo veio a Maria e disse que... perguntou se ela aceitaria a promessa, era para que ela manifestasse a Deus aqui na terra. Não que ela tinha semente, porque a mulher, ela não tem semente, irmãos. Por isso, quando diz que a igreja vai revelar isso, vai revelar aquilo, está errado. A mulher não tem semente. Ela tem um ventre para receber a semente do varão, que é Cristo, que veio pelo profeta. Não pode, a mulher não tem semente. Ela tem um ventre preparado. Mas quando a semente vem a ela por Deus, ela manifesta a Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus produziu essa igreja noiva, o corpo de Cristo. É Deus morando em você. Você é a representação de Cristo aqui na terra. Da palavra que foi falada na boca do profeta. Você é a epístola viva de Deus andando aqui em Gramado. Você sabia disso? Muitos homens disseram, eu não vou nem ler a Bíblia. Porque aí, se eu não ler a Bíblia, não vai ter condenação para mim. Eu não li, então não vai ter. Mas nenhum homem vai ter escusa. Nenhum homem vai poder argumentar a esse Deus. Isso a Deus. Porque quando ele disser que não leu a Bíblia, ele disse, você viu quando meu servo passou? Você viu quando a minha serva passou? Eles eram a palavra viva que eu mandei na terra. Eu prometi, eles foram e viveram por essa palavra. Quando você vive por essa palavra, irmãos, você se torna a palavra viva andando aqui em Gramados. Ou em Gramado ou Novo Hamburgo. Nós andamos em Gramado também, irmão. Então veja, a palavra viva andando nessa terra. E todos os homens estão lendo essas epístolas. E aqueles que criticam você, que zombam de você, eles estão em maus lençóis. Porque ele está falando da palavra de Deus. Não é você. Você não faz isso para ser mais bonito, ou melhor do que os outros, ou se achar superior a ninguém. Você faz isso em humildade, porque você ama Jesus, você ama a palavra. Mas as pessoas não entendem, rejeitam. Quando ela rejeita você, irmão, está rejeitando o próprio Cristo, que é a palavra. Porque você está vivendo a palavra de Deus. Então veja, para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus, ele tinha de ser. Ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus, ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas, ele era os reis, ele era a história,
Ele era aquele que havia de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser nesse dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi manifestado para esse propósito. E através desse propósito, ele obteve uma igreja, para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nesses últimos dias. Quando ele recebe a preeminência na igreja, a posição, seu lugar na igreja, Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Até mesmo mais do que isso ele fará, pois eu vou para o meu Pai. Veja, esse foi o seu propósito. Ali estava a manifestação. E agora, hoje, ele deseja tomar alguém que possa assim ver isto, de forma que eles possam permitir a palavra. Veja, Jesus então viu isto assim. Nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez. Ele era a revelação de Deus, Deus revelado. Agora, ele santificou com o seu espírito e sangue uma igreja, para que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Amém? Na mensagem Cristo e o mistério de Deus revelado, irmão Brana fala a tríplice manifestação de Deus. Ele manifestou lá, primeira vez, a plenitude de Deus, o Espírito de Deus num corpo que era Cristo. Agora, nos últimos dias, ele manifesta esse mesmo Espírito no seu corpo, que ele santificou, que é a sua igreja. E depois ele virá como filho de Davi no milênio. Amém? Então, ele santificou essa igreja com o seu sangue. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. E a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através dela. Você entende isso, irmãos? Então, você tem que deixar a palavra de Deus, a mensagem da hora, fluir através dessa sua vida. Essa mensagem não tem que estar apenas na sua prateleira, irmãos. Ela tem que tornar-se, ela já é espírito e vida e tem que entrar em você. Para que você seja uma palavra de Deus viva andando aqui. A palavra que Deus trouxe através do profeta. Não a palavra de algum homem, ou de alguma igreja, ou de algum grupo. Não, você não tem que ser isso. Você tem que ser a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo está ligada pelo Espírito Santo. Aonde ela estiver, em qualquer lugar, se ela tem a palavra e está ligada pelo Espírito, ela é noiva de Cristo. Não caia no engano de Satanás e dizer, o grupo da noiva é aquele lá do pastor Jaime Limoeiro. O grupo da noiva é do pastor fulano de tal canto. É mentira. O grupo da noiva está ligado pelo Espírito Santo em Cristo na palavra. Esse é o grupo da noiva. Ela está edificada sobre a revelação espiritual. É o Espírito Santo que revela isso no seu coração. Nenhum homem, nenhum bispo, é ele que está revelando. Foi ele quem falou na boca do profeta. É ele que revela no teu coração individualmente. O espírito dessa mensagem, você sabia que o Espírito acompanha essa mensagem? Quando você vai ler ela, ele se aproxima de você. Porque ele é o autor dessa mensagem. E ele quer que você leia e viva essa palavra. Se torne a palavra viva que ele prometeu. Ele disse que teria uma noiva no tempo do fim, que não seria enganada por nada, mas que seguiria exatamente o que está aqui nessa palavra. Irmãos, é por isso que irmão Brana, ele está dormindo, mas a mensagem está viva de qualquer forma.
está tão viva hoje como no dia em que ele estava lá pregando. A mensagem é viva, a coluna de fogo está viva, está acompanhando essa mensagem. E ela tem que entrar nos nossos corações, para que estas palavras se tornem epístolas vivas, a manifestação de Deus, através dessa virgem que é a noiva de Cristo. Isso, irmão Brana diz, eu quero ler aqui, para que não fique nas minhas palavras, mas que você tenha fé. O que é que nós estamos vendo hoje? Temos que ter fé. Tenha fé no que você é. E onde foi que Jesus olhou para saber quem ele era? Na palavra dos profetas. Aonde a noiva olha para saber quem ela é? Na palavra que saiu na voz do sétimo anjo. Amém? É o único lugar que é espelho para ela. Ela olha para aquela mensagem e ela tem que se ver naquela mensagem. Você tem que estar identificado na palavra de Deus. Essa é a única maneira de você ser a noiva, irmãos. Então veja, na mensagem das eras 148, o que eu disse para vocês da virgem, diz assim, o 147. Veja, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Amém? Veja aonde você entra agora. Você aceita a palavra de Deus para si? Você sabia que um filho não pode ser manifestado sem que a mulher autorize ao homem introduzir a semente? Os adultos sabem do que eu estou falando. Irmão Brana diz isso. O poder de dizer sim está na mulher. Ela quem tem um ventre. Ela quem tem que dizer sim ao varão. Quando ela diz sim ao varão, o varão vem com a sua semente e ela diz, sim, eu aceito sua semente, então vai produzir o filho. Então, o varão que é Cristo, ele trouxe a sua semente através da voz do profeta. Esse é Cristo trazendo a semente da palavra para uma noiva virgem. E ela tem que dizer sim, como disse Maria. Veja, naquela ocasião, tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela a recebe. Ela nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. Amém, irmãos? A palavra está na noiva como estava em Maria. Maria não pregou e nem trouxe a palavra. Ela recebeu a palavra. Porque o profeta já tinha falado a palavra. Você pode compreender isso, irmãos? Então, quando ela recebe a palavra, ela deixa que Deus se manifeste nesse mundo. O Filho nasceu no tempo de Maria. E esse Filho, Jesus Cristo, está nascendo através da sua vida. Você tem que dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para fazer somente o que Ele ordena. Essa é a diferença da noiva. Ela não vai, eu tenho isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer um movimento. Não, talvez Deus diga para você, o mesmo Espírito de Cristo vivendo em você, e diga, fique lá naquele banquinho orando e crendo. Esse é seu ministério. O Espírito Santo é quem regula isso.
Ele vai colocar a noiva na sua posição correta, irmãos. E por mínimo que você pense que está fazendo, mas para Deus é grande. Pode ser mínimo para os homens, mas para Deus é grande o teu ministério. É nas coisas simples que Deus se manifesta, irmãos. Não fique pensando coisas grandes ou isso ou aquilo. Então somente creia, aceite a palavra que Deus enviou e viva uma vida simples, deixando o Espírito Santo te guiar. Talvez Ele queira que você seja um bom mecânico. Você sabia disso? O irmão Brana fala isso. Se você é um bom mecânico, atende bem, faz todo o serviço direitinho, é honesto com as pessoas, e as pessoas dizem, mas rapaz, que coisa gloriosa, é tão bom ir naquele mecânico, Deus está sendo glorificado na sua vida. Não tente ser algo grande, tente somente ser a noiva simples de Jesus Cristo, naquilo que o Espírito Santo te conduzir, na simplicidade da palavra, porque estamos aqui para receber uma semente, e essa semente veio pelo profeta de Deus. Veja, a noiva, eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Amém? Nós temos o assim diz o Senhor. Não temos? Está aqui o assim diz o Senhor. É seu, você tem. Amém? Nós não falamos o assim diz o Senhor, já foi falado. Mas você tem, que foi dado a vocês. Amém? Então veja, irmãos, os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus nele fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Amém? Sua vida aqui foi predestinada por Deus. Sua vida em Cristo. Cristo dentro de você, a palavra. Vivendo aqui é uma obra de Deus. E Deus tem um propósito nisso. Amém? Creia no que a palavra disse que você é. Veja, para nós finalizarmos já, eu quero ler aqui da mensagem O Poderoso Deus, porque a igreja é construída templo santo no Senhor. Amém? Está escrito lá em Efésios capítulo 2, que através da mensagem dos apóstolos e dos profetas, a igreja é construída um templo santo para a habitação do Espírito Santo. Amém? Esta mensagem veio para te construir, para que o Espírito Santo, a glória do Shekinah, que estava naquele templo de pedra, agora esteja dentro da sua pele. Ele dentro da sua pele, mostrando ainda a esse mundo misericórdia. Você sabe como as pessoas têm encontrado misericórdia? Através da sua vida, através da sua pregação. O pastor Eloy, quando está pregando essa palavra, ele está carregando a misericórdia dentro dele para aquela pessoa. Quando ela aceita aquela palavra, não é que ele é a misericórdia, mas a palavra que está dentro dele é a misericórdia para esse mundo. Porque essa glória do Shekinah habita dentro dele. Esse Espírito Santo, ele entra no seu servo, ele entra em cada um de vocês, e cada um de nós somos o templo santo para o Senhor. E com isso, irmão, se nós pudermos crer de todo o nosso coração nisso, você tem direito, autoridade de expulsar todo o mal, todo o Satanás. Creia nisso, tenha essa fé perfeita. Eu vou ler aqui da mensagem para que você possa crer nisso. Veja bem, na página 12, diz assim: sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele
era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isso aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu no Calvário. Quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. Está vendo? Muda para cá e para lá. E é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. Mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue. Como tinha tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário, e ao borrifar o propiciatório, aí Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele, de texugo, de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário. O verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pago o preço, ele próprio, e tornou-se um de nós, e manifestou-se como homem, para se familiarizar conosco, e para nós nos familiarizarmos com ele. Amém? Então veja, irmãos, no templo de pedra, onde tinha aquela pele de texugo que separava o lugar santíssimo, alguém entrar ali era morte. O irmão Branham disse, hoje você ficar fora dali é que é morte. Ficar fora da presença. Mas também em outra mensagem ele disse, se você se aproximar dessa coluna de fogo para tentar revelar alguma coisa, é morte. Você não está autorizado a isso. Não para revelar nada. Já foi revelado pelo profeta. Entrar para revelar é morte. Você tem que entrar ali para deixar que Deus cumpra o que ele já falou. Porque só o Espírito de Deus é que vai entrar em você para tornar essa mensagem viva. Epístolas vivas. Veja, irmãos, vou ler isso aqui, é tremendo para você. Satanás vai sair correndo dessa noite. Vamos ler isso aqui. O 20. E nós estaremos passando a palavra para o pastor Eloy. Veja. O que estava no lado de dentro daquelas peles, lá no passado, as antigas peles de texugo, que não tinha beleza para que a desejássemos, e quando ela se fez carne e habitou entre nós, ela ainda não tinha beleza para que a desejássemos. Não é verdade? Veja, eu disse isso outro culto. Estava Jesus Cristo lá, pendurado na cruz do Calvário. E lá, todos aqueles judeus assistindo aquela cena, talvez muitas crianças ou jovens ali, e de repente, chega uma notícia. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Agora pense, irmãos, aquelas criancinhas, aqueles jovens, cresceram o tempo todo, os pais ensinando, filho, cuidado, cuidado, não passe dali que ali é morte. Mas por quê, papai? Deus Todo-Poderoso, que nos salvou do Egito, que nos livrou, fez tantas maravilhas, aquele Deus poderoso, ele está escondido ali atrás daquela pele. Veja que curiosidade não tinha nessas crianças, irmãos. Nesses jovens, até nos adultos, todo mundo queria ver Deus. Todo mundo queria ver o mistério de Deus. Que Deus é esse? Que mistério é esse? E eles ficavam em sua mente imaginando as coisas, mas não sabem que Deus prometeu se manifestar na maior simplicidade. Tão simples que passaria por alto os olhos dos homens. Era a promessa dele, irmãos, que o Deus grande, poderoso, misterioso, se manifestaria tão simples que passaria por alto das pessoas. De repente o véu se rasgou, era tanto menino correndo, tanto, vamos lá, vamos ver Deus agora. O véu se rasgou, não tem mais véu, todo mundo vai ver ele lá agora. Oh, irmãos, correram para ver ele lá, e ele estava bem diante dos olhos dele, ali pendurado na cruz. Ali estava Deus, Jeová, a glória do Shekinah, dentro do seu templo, da sua tenda que era Jesus Cristo.
bem diante dos seus olhos. E Ele prometeu dar o seu Espírito, a sua vida, o Zoe, esse Deus poderoso, entrar na sua vida. Para revelar o mesmo Deus em simplicidade. Na maior simplicidade tão grande que os homens passam por alto. Veja, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Diz assim o profeta. 134. Em qual direção que você vai nessa manhã? Por que é que você está sonhando? Não me importa a que tipo de grupo seja semelhante. Cada um de vocês, você vai entrar na eternidade um desses dias. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, a sua alma está perdida. Lembre-se disso. Você não pode obter isso, a não ser que aceite a Cristo pelo Espírito Santo. Se Ele estiver em você, Ele é o poder de Deus. Viva através disso. Ele é Deus em você. A Bíblia disse, vocês vêm a ser deuses, com letra minúscula. Filho de Deus, deusinhos são. Irmão, diz que Adão era um Deus amador. Irmãos, e Deus quis manifestar esse mistério para nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Como está lá em Colossenses, essa é a promessa dele para nos tirar dessa era de Laodiceia. O próprio Espírito de Cristo entrando em você através da palavra falada. Essa palavra falada que tem que entrar em você, porque Ele e a palavra é a mesma coisa. A minha palavra é espírito e vida. Entende você isso, irmãos? Por isso que nenhuma denominação, nenhum homem pode dar vida eterna. Eles vão amarrar as pessoas para a tribulação. Mas o Espírito da palavra que saiu da boca do profeta de Deus vai levar essa noiva no arrebatamento. Ele entrará no coração dela e levará ela dessa terra. Foi isso que Deus enviou para nós. Mas veja, eu quero ler aqui agora. Você vai gostar muito disso. Bem, você diz, sei que aquele sujeito era um bêbado. Ele costumava fazer isso. Não me importa o que ele costumava fazer. O que está escondido atrás daquela pele, o que está ali atrás, é isso que vale. É isso que as pessoas estão cegas. A pele cega as pessoas. Está vendo? Dizem, lembro que aquela mulher costumava... Eu sei que ela costumava, mas e agora? Está vendo? Se aquelas peles uma vez estava num texugo, mas agora esconde a glória de Deus, está com ela abrigada detrás disso. Estava no animal, mas agora está abrigada a glória, ou agora está abrigando a glória de Deus. E a sua pele também pode ser mudada hoje à noite, para ser um abrigo para Deus. Deus habitando em humanidade. Veja, as antigas peles de texugo. Vemos que atrás disso estava, aí dentro estava a palavra. E a palavra, aí também estavam os pães da proposição. A arca era borrifada. E o que era isso? A glória, Shekinah, estava aí dentro. Agora, a palavra é uma semente. Amém? E ela não pode produzir até que o sol bata nela. O sol tem que estar acima da semente para fazê-la produzir, para fazê-la brotar. E essa é a única maneira de você tomar a palavra. Está vendo? Tome a palavra de Deus em seu coração e entre na glória Shekinah. E quando entrar, isso trará os pães da proposição. Maná que somente é dado a um povo separado. A única coisa que pode comê-lo, que tem permissão de comê-lo, é somente o povo que tem permissão e que conhece isso. Amém? O mistério de Deus que estava escondido na mente de Deus. Irmão Branco disse, agora transferido para o coração da sua noiva. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus os abençoe, irmãos. Que você possa usar essa fé que Ele tem te dado nessa noite. Nessas palavras que nós lemos aqui, você tem que crer no que você é.
E você só pode saber o que você é através do Espírito Santo e a palavra. E a palavra que Deus enviou foi a voz do 7º anjo, o profeta William Branham. Deus abençoe vocês, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, porque tivemos um bom ensinamento da palavra hoje à noite. E eu espero que depois desse culto nós possa dar uma revisada na passagem e descobrir que nós somos de primeira classe, aleluia. Você é primeira classe, então olhe quão pequenininho você é, senta na primeira classe, louvado seja o nome do Senhor. Foi o Jesus que pagou a nossa passagem, foi Ele que disse, reconheça-se você mesmo um vencedor. Vamos nos colocar em pé, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, e saber também que através desta revelação, Ele nos liberta, e nós estamos amarrados. Você é um gigante, você tem essa grande força dentro de você, este grande poder, porque uma besta, um elefante, ele é um poder, e o Espírito Santo também é um poder. Não é o tamanho de você, como disse o profeta, não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão, da coisa que está dentro de você, aleluia. Então vamos inclinar nossos olhos nesta noite e vamos derrotar Satanás com esta força, desta fé chamada revelação. Deus agora desce, o Espírito Santo desce. Diga a Ele com a sua mão levantada: Senhor, eu quero esta revelação, eu quero esta fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás tem me rebaixado, tem me pisado, tem dizendo que eu não tenho isto, que eu não tenho nenhuma força, que eu não tenho nenhum poder, que ele faz de mim o que ele bem quiser. É que você deixa, você permite. Como disse o profeta, nós lemos domingo aqui ainda, ele te incute alguma coisa na tua mente e você recebe, mas você não precisa receber esta semente satânica, esta semente pervertida do inimigo, mas receba fé pela divina semente, seja engravidado da palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que esta revelação desça tão forte, que as portas do inferno não podem mais prevalecer contra você, contra a sua família, contra a igreja, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Toma posse, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa mais, não deixa Satanás te mentir, não aceite a mentira dele, aceite a verdade profética da hora. Deus nos tem enviado este profeta mensageiro, aleluia, para nos fortalecer contra toda hoste infernal da maldade. Oh, aleluia, seja doença, seja dor, tristeza, fracasso, Ele está aqui para nos fazer vencer. Com a sua mão levantada, se até mesmo alguém que precisar muito de alguma oração especial, nós estamos com o nosso tempo do culto esgotado, mas enquanto estivermos aqui dentro, irmãos, nós queremos a vontade do Espírito Santo. Ó Deus, se alguém verdadeiramente necessita e o Senhor te revelou algo, não saia deste tabernáculo com dúvida, não saia com nada preso em teu coração. Receba comunhão com o Senhor, receba perdão, aleluia. Ó Deus, este irmão nos pregou nesta noite que enquanto houver algo entre nós e Deus, nós não podemos ter fé. Mas você pode dizer agora: me perdoa, Senhor. Pode colocar isto em dia com o Senhor. Pode dizer: Deus, eu quero o teu perdão, eu quero a tua graça, eu quero estar em comunhão, eu quero estar com tudo acertado com o Senhor. E o profeta disse: ao levantar a tua mão, naquele mesmo instante, naquele mesmo segundo, ele fala de volta: filho,
os teus pecados estão perdoados. Eu te perdoo, aleluia, toda mancha, toda culpa, toda carga do inimigo, e você pode ser livre, aleluia, porque o sacrifício está exposto. Você o enxerga agora, esta palavra gotejando com sangue, um trono de misericórdia para você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos orar agora. Tome esta mão de fé, segure na mão dele. Disse o nosso profeta que nesta hora ele estaria tão presente, tão forte, que nós podíamos levantar nossa mão. Você pode fazer isso, irmão. Você pode fazer um sinal, como você estivesse segurando a mão do Senhor. Você pode apertar a mão dele, e disse o profeta que isso se tornaria tão real, a ponto de você verdadeiramente poder sentir aquela mão segurando na sua. Oh, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo fará isto, aleluia. E você então tem confiança nele. Amado Deus, amado Pai, somos, Senhor, pequenos, débeis, insignificantes. Senhor, somos apenas uma colher de pó, Senhor. Deus misericordioso, ajuda-nos agora, Senhor. Deus, para quem nós vamos recorrer? Para onde iremos nós? Mas a resposta um dia foi dita. Para quem a revelação atingiu, tu tens palavras de vida eterna, e nós queremos tomar estas tuas palavras agora e crer de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e romper, Senhor, com todo espírito de incredulidade agora mesmo, Senhor. Dissipa as dúvidas, todo o poder do inferno, toda a nuvem negra, toda a pressão, todo o mal, todo o pecado, toda a condenação. Nós amarramos Satanás agora. Oh, aleluia, porque contra esta revelação as portas do inferno não prevalecerão. Se há alguma porta fechada diante de nós, oh, aleluia, nós temos a promessa que o Senhor nos deu: possuireis as portas do inimigo, aleluia, e as portas da bênção se abrirão, e as portas da desgraça se fecharão. Assim nós estamos crendo e confiando, Senhor. Deus, opera, Senhor, no nosso meio, dá alegria, dá gozo, dá paz. Deixa-nos sair daqui vitoriosos, alegres, segurando esta bendita palavra em nosso coração. Isto pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua ajuda, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode emanar para ele e dizer: obrigado, Senhor, graças a Deus, aleluia.